Meus amados irmãos, amigos em Cristo, que a graça e a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal de comentário das lições bíblicas da Escola Dominical da revista da CPAD. Hoje nós estaremos comentando a lição de número 6, que tem o título A Bíblia como um guia para a vida. A leitura bíblica ela está no Salmo de 119, versículo 97 ao versículo de número 105. Então, nesse trimestre, estamos estudando o quê? A supremacia das Escrituras Sagradas. Então, a vida cristã, ela é cheia de desafios. Precisamos tomar decisões diante de muitas situações importantes, difíceis, que nós passamos no dia a dia. E o nosso guia, o nosso manual de vida é aquele que está na Bíblia Sagrada. É a nossa fonte, aonde nós buscamos ali orientações para as nossas decisões, para respondermos àqueles que pedem razão da nossa esperança, para sermos aprovados de maneira a realizarmos a obra de Deus dentro da sua vontade. Então nós, em tudo, nos orientamos, nos guiamos pelo aquilo que a palavra de Deus ela nos revela. Então a Bíblia é um livro que nos ensina a verdade em todas as áreas da nossa vida, relacionado à família, relacionado ao contexto social, às nossas interações. Então, tudo que nós precisamos em relação àquilo que nós vamos fazer está registrado nas Sagradas Escrituras. E o salmista diz que lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é somente para ser lida ou para ser estudada. Ela precisa ser vivida, praticada na nossa vida cotidiana. Nós precisamos estudar, precisamos ler e, acima de tudo, precisamos viver a verdade das Sagradas Escrituras, a verdade do Evangelho deixado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, ela nos orienta, que na nossa vida nós precisamos de sabedoria e de prudência. Nós vamos ver que as Escrituras, ela é uma fonte de verdades da qual nós podemos nos aperfeiçoar na nossa caminhada cristã. Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz que nós temos que despojar de todo o que é impureza, de todo o nosso sentimento carnal, de toda a nossa concupiscência, e acolher com mansidão a palavra de Deus, para que ela seja implantada em nosso ser, porque isso ocorrendo será poderosa para salvar a nossa alma de muitos
caminhos danosos que nós podemos encontrar na nossa caminhada. E o nosso autor aqui, ele comenta, no nosso primeiro tópico, dizendo: a Bíblia é um alicerce para a vida. Jesus, ele traz um relato, tanto em Mateus 7 como em Lucas 6, em relação às suas palavras. Ele diz que o homem que ouve e observa as suas palavras é semelhante a um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, casa aqui está falando da vida. Então, a nossa vida, ela tem que estar edificada na palavra. Então, o nosso alicerce, aonde nós vamos construir a nossa vida, precisa estar sendo construído em cima de uma base. E qual é essa base segura? É a palavra de Jesus, é a palavra de Deus. Porque assim fazemos. Jesus diz que quando vier os vendavais, vier a chuva, as inundações, nós não seremos derrubados, porque nós estamos edificados em um fundamento firme, que é a sua palavra, que é a rocha. Porque aquele que cumpre a palavra do Senhor, esse permanece para sempre. Porque a palavra de Deus, ela é um alicerce para a construção de nossas vidas. Então Jesus, ele compara uma pessoa prudente que constrói o quê? A sua vida usando o que é a palavra de Deus. Essas palavras nos levam para a vida eterna. Então, nós precisamos, em tudo, estarmos edificando sobre os fundamentos bíblicos, a palavra de Deus. Nós vamos ver que quando Lucas ele fala sobre isso, sobre essa construção, lá em Lucas capítulo 6, nós vamos dizer que quando ele vai construir, ele cava bem profundo. Então, precisamos conhecer a palavra de Deus, prosseguir em conhecer a Deus, a sua vontade, a sua palavra, ter profundidade com Deus, no conhecimento, na comunhão com Deus e no conhecimento da sua palavra, para que possamos estarmos firmes na hora que nós passarmos por dificuldades, tribulações, porque isso todo mundo passa. Mas aquele que está firmado em Cristo, ele não cai, ele permanece firme. Então a Bíblia, ela é um alicerce para a vida. Então precisamos construir a nossa vida em cima da palavra. Segundo, a palavra de Deus, ela é luz. Então, como diz o salmista, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. Então o mundo jaz no maligno. João já fala isso lá na sua carta. Então, sistema político, sistema educacional, econômico, nós vamos ver que há uma influência maligna muito grande dentro da sociedade em que nós estamos vivendo. E para conseguir não sermos presos nas armadilhas, nós precisamos ter os nossos passos guiados, iluminados pela palavra. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andarás em trevas. Então, aquele que observa a palavra, ele não fica confundido. Ele não entra em desespero diante da escuridão da vida, porque aonde ele está caminhando a luz. Então, nós precisamos dissipar
as escuridões, né, as trevas densas que nós enfrentamos nessa vida, observando que a palavra de Deus, porque ela é a única fonte segura que possa verdadeiramente iluminar o nosso caminho. Terceiro, a palavra de Deus, ela é imutável. Deus não muda. E a sua palavra também, ela não muda. A palavra de Deus permanece para sempre. Então, foi estudado na aula passada a respeito da leitura da palavra de Deus. Felizmente, alguns querem interpretar de acordo com a sua conveniência, de acordo com a filosofia mundana. Mas para estudar a palavra de Deus, é necessário que nós venhamos ter a ajuda do Espírito Santo. Podemos interpretar a palavra de Deus dentro do seu contexto, usando regras ali, de extrair aquilo que está ali na palavra, aquilo que está realmente dizendo, a exegese, e saber fazer ali a aplicação dos princípios da hermenêutica da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda, então as suas instruções que eram no passado continuam sendo para nós hoje na atualidade. E nós vamos ver que a Bíblia, ela torna que as pessoas sábias. Então, sabedoria está relacionado com o temor do Senhor. Então, quem teme a Deus, no caso de amar, reverenciar, torna-se uma pessoa sábia, que ele não será confundido. Nós vamos ver que sabedoria é diferente de conhecimento, de experiência. Conhecimento se adquire com estudo. Conhecimento vem através das experiências da vida. Só que sabedoria diferencia de sabedoria, de conhecimento, de experiência, é que sabedoria é espiritual, ela vem do alto, ela vem de Deus. Então, Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus, que Deus dará deliberadamente. Então, sabedoria, o próprio Deus, a sabedoria está em Deus. E nós alcançamos a sabedoria quando nós nos prostramos diante dele, reconhecendo que somos totalmente dependentes dele. E nós vamos ver que quando aceitamos como o nosso único e suficiente Salvador, nós vamos ver que a sabedoria, ela nos tornará, né, pessoas, né, com domínio próprio, capazes de resolver situações difíceis, né, e não passarmos, né, a agir de maneira negligente, mas sermos prudentes, porque a sabedoria, ela vem no temor do Senhor. Só que a prudência é a prática da sabedoria. É agir de uma maneira cautelosa, de uma maneira prudente, né? Sabendo fazer escolhas corretas, para que não venhamos ser prejudicados na nossa caminhada. Então, o prudente, ele sempre consulta a Deus em tudo. Ele reconhece que é dependente de Deus, né? Ele procura semear sempre o bem, praticar o bem, porque tudo aquilo que o homem semeia, certamente ele vai colher. Então, a Bíblia nos torna sábio e nos torna prudente. Então, precisamos conhecer a Deus e conhecer a sua palavra, para que verdadeiramente possamos andar segundo a sua vontade. Então, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Amém?